Senado, agora há pouco foi apresentado o relatório da proposta de emenda constitucional que trata da reforma tributária. Você se pergunta, mas esse assunto não é da Câmara? Não, é que tem na Câmara e tem no Senado também, lá na Câmara. É isso, Cris. Várias tentativas ao mesmo tempo de fazer ao mínimo uma simplificação da cobrança de impostos, porque não é para reduzir imposto não, viu, ouvinte? Sinto te dizer, apesar do relator, o senador Roberto Rocha ter colocado uma trava para aumento de impostos, para aumento tributário. Tem ainda muita coisa para passar, muita água para passar embaixo desse rio. São 4 propostas tramitando ao mesmo tempo. Essa era do deputado Raul, foi transformada nessa PEC 110. Tem um acordo, ao que tudo indica, para a simplificação da cobrança de impostos federais. Tudo se transformaria num IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Mais da metade, o senador estava dando uma coletiva agora, porque teve uma entrega formal desta PEC ali, que começa o relatório da proposta de emenda constitucional, e uma mudança constitucional é difícil, tem que ser difícil mesmo, né, Cris? Obviamente. Mas vamos à proposta. O que ela prevê até agora, né? Uma simplificação na cobrança dos impostos do federal, viraria um IVA chamado CBS, que é a contribuição, né? Que a gente já ouviu falar, porque também está em outras propostas, unificando o PIS/COFINS. E um outro IVA, o IBS, um IVA dual, que se divide em estadual, municipal e federal. E o municipal e estadual pode chamar IBS, junta ICMS e ISS. A gente já está vendo, Cris, uma discussão sobre mudar a forma de cobrança do ICMS para ver se isso tem algum tipo de impacto para assegurar o aumento do preço dos combustíveis, né? E hoje a Confederação Nacional dos Municípios já chiou, dizendo que isso pode impactar em mais de 5 bilhões de reais para 20 estados em perdas na arrecadação de impostos. Assim, o simples mudança na forma de cobrar o ICMS do preço do combustível. Você vê como é difícil a tarefa de fazer uma reforma tributária, mas ela é muito necessária e pode ter um impacto bastante significativo no crescimento do PIB brasileiro. Por isso é necessário discutir. Vai doer no bolso dos estados, enfim, das prefeituras, porque a arrecadação de imposto é sempre uma briga para saber quem vai ficar com a fatia maior do bolo. O que eles estão propondo nesse momento, praticamente nas 4 propostas, o cerne delas é o mesmo: simplificação da cobrança, porque o Brasil não é só um dos maiores cobradores de impostos do mundo, é um dos mais complicados do mundo também. Então, a PEC que foi formalmente entregue o relatório hoje, simplifica essa cobrança, transforma todo o processo em um processo eletrônico, mais tecnológico, para simplificar a nossa vida mesmo, né, para o pagador e para quem recebe. E, de maneira geral, unifica, portanto, a cobrança desses impostos que tem como base o consumo, que são mais da metade da arrecadação hoje no Brasil. Tomara que avance, a torcida, obviamente, aqui, se isso pode ter impacto direto no crescimento da economia brasileira, que, pelo Boletim Focus de ontem, para esse ano, o crescimento deve ficar pouco acima de 5%, e no ano que vem, 1,5%. Se o que a gente precisa é de reforma, então a torcida é para que o Congresso Nacional avance com alguma proposta, né? Porque já falamos sobre isso várias vezes. Eu estava dando uma olhada, a última vez que o relator veio aqui no Bastidores do Poder foi em 2020 para falar sobre reforma tributária. Então, parece que a gente vai patinando nas mesmas propostas. Por quê? Porque é difícil chegar a um consenso sobre quem vai ter que abrir mão um pouquinho da sua fatia para que a gente possa simplificar o processo. Vou repetir, a gente não está falando em redução de impostos em nenhum momento. Só a simplificação já é difícil, Cris, porque os municípios vão deixar de ganhar um pouquinho, mas o Estado vai ganhar um pouquinho mais, eles têm que reembaralhar as cartas, né? E fazer uma simplificação pelo bem, pela saúde da economia brasileira. A gente torce para que essa proposta ao menos avance rápido. Sobre essa questão do ICMS, hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, como você citou, Lana, propôs às lideranças partidárias essa mudança no ICMS dos combustíveis, né? A proposta do Arthur Lira é que o ICMS leve em consideração o valor médio dos combustíveis nos 2 anos anteriores, que aí geraria essa perda que você citou de mais de 5 bilhões e meio para 20 estados. Muita gente envolvida nisso daí. A ideia do Arthur Lira era levar essa proposta para votação ainda hoje. A oposição falou assim, não, pera aí um pouquinho que eu preciso analisar essa questão, não dá para a gente votar tão rápido.
Mas é muita coisa. O Muito Cláudio, interesse, né, envolvido. Exatamente. O Cláudio, dá para imaginar essa mudança de ICMS, chegar a um acordo sobre isso, em algum momento, em alguma ponta que não haja um aumento da carga tributária sobre combustíveis? Porque se 20 estados vão perder, né, outros tendem a ficar no meio do caminho. Mas a tendência aí é equalizar, envolvendo também esses que não teriam perdas, né? A alegação de que os estados vão perder é mentirosa, porque assim, eles dizem isso, né, eles repetem essa história, mas os aumentos seguidos e imparáveis do preço do combustível garante uma receita para os estados que vai parar de crescer, não é que vai diminuir, vai parar de crescer, né? Será estabilizado, é essa a ideia. Agora, qual é o grande problema? Aqui no Distrito Federal o governador decidiu reduzir o ICMS para 25%. Aí era 28, aí caiu para 25, aí vai ser escalonado isso, etc. E aí nós temos a expectativa de daqui a pouco, daqui a 2 anos, estamos pagando ali 25%. Aí vem a reforma, uma reforma que unifica o ICMS dos combustíveis. Vai unificar nos 25 ou nos 34 do Rio de Janeiro, né? Vai ser o quê? Ali um percentual intermediário. Se for 28, por exemplo, nós aqui no Distrito Federal, os cidadãos que moram aqui, vão voltar a pagar mais impostos do que já vinham pagando pelo litro do combustível, né? Aí haverá aumento efetivo, aumento do pagamento e, sobretudo, da receita, né? Aliás, esses dias a gente, conversando no Jornal Gente com o Schiller, e ele estava falando exatamente sobre isso, que tinha conversado com o secretário de Educação sobre um outro assunto qualquer, e o cara acabou contando que havia na Secretaria de Educação, e ótimo que seja na Educação, mas assim, que o secretário de Educação estava comemorando o fato de haver sobra de caixa no governo e também na sua secretaria, em razão do aumento dos combustíveis. Como os combustíveis não param de aumentar, a receita dos combustíveis é maior do que aquela que estava prevista. Daí a sobra de caixa, né? A gente sabe que o orçamento é definido como? É definido com aquela expectativa de receita, e aí eles tratam de compatibilizar aquela expectativa de receita com despesas. E aí, de repente, graças a essa política de lucros, que é uma selvageria da Petrobras, acaba que isso provocou nos estados, né, um superfaturamento, super no sentido de hiper, né, de aumento do faturamento, somente aí na receita de ICMS do combustível. A ideia do presidente da Câmara, unificando, estabelecer ali uma uniformização, de maneira que se permita, por exemplo, a adoção de medidas, como a gente tem aqui falado, né, tem explicado, medidas que visem criar mecanismos estabilizadores dos preços, né, médias móveis que permita, com o crescimento, o aumento do preço do combustível, a redução da alíquota do ICMS. É isso que se pretende. É fazer com que as pessoas, os estados não percam, os estados vão continuar ganhando. Porque assim, se o estado hoje fatura, digamos, 30%, vamos arredondar um percentual. Se o estado hoje fatura 30% do valor de cada litro de combustível, ele vai, se isso for reduzido para 28%, e com os novos aumentos que estão previstos, ele vai continuar ganhando tanto quanto está ganhando hoje, com essa receita extraordinária e até inesperada que eles têm com os aumentos da Petrobras. Eu acho que eles estão tão encantados com o dinheiro fácil que obtêm com os aumentos selvagens da Petrobras, que não querem abrir mão disso. E temos que lembrar sempre que, claro, o ano que vem é ano eleitoral. E quem vai querer abrir mão de receita em ano eleitoral, né? Tem mais esse detalhe aí, não? Então, se o que não passar este ano, fica ainda mais difícil passar no ano que vem, né? Tem que ficar de olho na pauta do Congresso Nacional, porque as questões mais importantes têm que sair logo. É isso aí.
O Rodrigo Pacheco disse isso hoje, né? Disse que além desse projeto que está lá, que hoje cujo relatório, né, que é exatamente a medida provisória 1110, né? Além desse projeto que cria imposto, que unifica impostos federais, etc., que moderniza, o relator, o senador Roberto Rocha, usou a expressão será uma reforma que vai tecnológica, né, na medida em que vai se utilizar da moderna tecnologia para promover a justiça no pagamento de impostos. O presidente do Senado disse que isso não é suficiente, que a reforma que está em discussão não é suficiente, que até o fim do ano é preciso apresentar um novo projeto e aprová-lo até o fim do ano para que surta efeitos já a partir de 1º de janeiro, né? A questão é essa, né? O presidente do Senado não tem lá muito interesse nisso, né? Ele poderia, por exemplo, ter tomado providências para, enquanto a medida provisória estava sob exame do relator, né, articular com as lideranças, é só conversar com os líderes, né, colégio de líderes, etc., e dar uma engordada, digamos assim, né, dar uma turbinada naquele substitutivo baseado na medida provisória 1110. Era só isso, né? É claro que talvez o relatório não estivesse sendo apresentado hoje, mas seria apresentado na semana que vem, talvez mais 10 dias e tal. Mas aí teríamos aquela reforma tributária que o presidente do Senado, não sei por que razão, consideraria mais adequada. Mas ele fez corpo mole, ele tem feito corpo mole, né? Como é candidato a presidente, pré-candidato a presidente, o Rodrigo Pacheco não tem o menor interesse em colocar uma azeitona na empadinha do Bolsonaro, né? Porque a aprovação de uma reforma tributária, ainda que seja objeto de discussão e que a aprovação venha a ser feita pelo Congresso Nacional, isso acontecerá na gestão de Jair Bolsonaro da presidência da República, e seus adversários não querem isso. 5h21, você está nos Bastidores do Poder aqui pela Rádio Bandeirantes.